compartilhe material. Bom, gente, a gente vai seguir um pouco com aquele mecanismo, né, da última aula. Recordando aí, na última aula, a gente falou muito sobre o user mapping, né, sobre o mapeamento de um usuário, dos usuários, dos números de usuários, para as soluções de vocês, porque projetar depende integralmente da gente conhecer bem para quem que a gente está projetando, né, quem vai ser a pessoa que vai usar as nossas soluções, né? E não que vocês vão deixar de fazer isso, porque a gente não deixa num projeto, a gente fala, ó, encerrei o mapeamento do usuário, e agora não vou mais me preocupar com isso, já está encerrado, agora eu sigo adiante. Isso não acontece num projeto, né? O projeto, primeiro que a gente não deixa de fazer alguma coisa, a gente só acumula mais coisas para fazer. A questão do usuário, ela continua sempre presente, sempre há coisas para serem revistas, sempre há coisas para serem aperfeiçoadas, né? E muitas vezes há coisas para serem modificadas de tal maneira que exigem que a gente volte lá atrás e faça tudo de novo, né? É o que a gente chama de pivotar. Então, pivotar no projeto é alguma coisa que acontece com uma certa frequência, né? E não é uma coisa ruim, porque toda vez que você pivota no seu projeto, ou seja, toda vez que você muda tudo e tem que repensar tudo desde o começo, você fez isso por um bom motivo. Você fez isso porque você descobriu, ao longo do teu caminho de projeto, que aquele caminho que você estava seguindo ia te levar a um beco sem saída, e a uma solução que não ia dar certo. Então, quanto antes você percebe isso, melhor. E você fala, eu estava no final do semestre, eu percebi isso e tive que começar tudo do zero. Ainda assim é um bom sinal. A gente sempre fala, você imagina, por exemplo, uma indústria que está construindo um carro novo. E daí eles vão lá, estão desenvolvendo, pesquisam, insistem num usuário, num público, num grupo de pessoas, num nicho, não revêem nada disso, ficam trabalhando em cima das informações iniciais que eles têm, desenvolvem o produto e começam a fabricar 50 mil carros para descobrir, depois que o carro está pronto, que eles não vão vender uma única unidade, porque aquele carro não faz o menor sentido para o consumidor, né? As pessoas queriam comprar ou poderiam comprar o carro. Aí o prejuízo é suficiente para você quebrar uma indústria, né? Então, enquanto você ainda está numa fase de projeto, ainda que seu prazo, né, seu deadline esteja quase no fim, pivotar e começar tudo de novo ainda é um bom sinal, porque é um sinal de que você descobriu um problema crítico antes do teu projeto entrar em fase de execução e produção, quer dizer, antes de você estar ali com o projeto pronto para lançar um negócio novo, para lançar uma nova solução, enfim, fazer todo um outro investimento de divulgação, de vendas e por aí vai, né? Então, quando você já está nesse momento, você já tem um projeto ali, e consertar esse projeto depois que ele está pronto é muito pior, né? Sem contar o custo de produção mesmo, né? E se a gente está falando de solução digital, a gente está falando que muito provavelmente você teve que investir com salário de desenvolvedores, cientistas de computação, analista de banco de dados, pessoal de administração, gestão do negócio, enfim, tem uma equipe, salários, custos e uma infinidade de coisas para acontecer, né? Então, você descobrir nesse momento que o teu projeto está errado, aí sim nós temos uma situação difícil, né? Antes, ainda que o prazo seja curto, ainda assim é um bom sinal de que o teu projeto está funcionando bem, está indo bem. Tá? Mas vamos lá. Vocês, nesse momento, já estão terminando, em termos de metodologia, vamos assim, linearmente falando, vocês já estão saindo da parte de levantamento, análise, observação, e entrando numa fase de começar a elaborar a solução, né? De começar a propor, de fato, a solução. Vocês já estão
convergindo na primeiro diamante do Double Diamond, né? E daqui a pouco vocês já estão começando a divergir novamente, entrando para a parte de construção. Vocês vão chegar e falar assim, ó, minha solução precisa ser assim, assim, assado. Como que eu vou fazer para isso, né, virar alguma coisa material? Aí são outros 500, mas pelo menos eu já sei o que eu preciso ter como valor, como entrega, o que eu preciso fazer, né, para que de fato o usuário seja satisfeito, né, para que a solução seja uma boa solução, né. Agora, materialmente, layout, artefato, dispositivo, o que vai ser a minha solução material, não conceitualmente, ainda está para começar a acontecer. Vocês estão no finalzinho aí da primeira convergência, né, para sair aí com critérios norteadores, independente de qual seja a metodologia que vocês estão trabalhando. E claro, vocês vão ter que retornar isso várias vezes, mas a princípio, pelo andar da carruagem, se imagina que vocês já estejam entrando nessa fase de definir norteadores e começar a pensar na parte mais concreta da solução. Tá? Então, no nosso material, aqui é uma parte do nosso material da disciplina, vocês têm aqui a documentação, né, os livros e o site da IDEO, o Design Kit da IDEO, que é a metodologia que eles usam, né, a documentação da metodologia, e o site Não, na verdade, esse aqui é o site. Esse aqui é o site da metodologia da IDEO, com todas as coisas que eles usam, as ferramentas e tal. E aqui é o livro, né, a documentação do Human Centered Design, né, da IDEO. São os princípios e a publicação da própria IDEO. E há outras metodologias, inclusive de Design Thinking, que não são necessariamente a metodologia da própria IDEO, né? Então, em termos de Design Thinking, em termos de método projetual, a gente tem o que eu chamo, às vezes, de sabores, né? São versões diferentes. Então, a gente imagina, ou a gente esperava, que boa parte de vocês estejam usando projetão como uma metodologia, né? Como uma jornada de projeto, um caminho. Isso não é exatamente uma metodologia. A metodologia é muito mais o Design Thinking. O projetão é o que a gente chama de framework. Quer dizer, é um conjunto de etapas, é um conjunto de passos. Que se você usar a metodologia de Design Thinking, se você seguir esses passos, né, se você seguir esses degraus, muito provavelmente você vai trazer elementos importantes e bacanas para ter uma boa solução lá no final. Então ele é só um trilho, né? Só uma trilha. Segue essa trilha que você vai chegar lá numa boa solução, né? Você pode não seguir essa trilha e também chegar numa boa solução. E para você seguir essa trilha, você tem que estar o tempo inteiro pensando com uma metodologia de design thinking, ou seja, pensando com a maneira com que um projetista que trabalha com design thinking pensa, né? Age, né? Já vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Mas provavelmente, né, porque muitos não estão em projetão aqui, provavelmente vocês vão estar usando a própria metodologia do André, né, que é o Design Thinking Canvas, né? Também um framework, não é exatamente uma metodologia, é um framework, né? Uma trilha para facilitar a solução. A IDEO usa o Human Centered Design deles, né, o Design Kit e o Human Centered Design, né? Mas existem outras, né? O pessoal da IBM desenvolveu um site e um conjunto de ferramentas chamado The Loop, né? Que é a versão deles do Design Thinking, né? O Google trabalha também com uma versão própria, que são o Google Sprints, né? Eles trabalham com sprints, né? Corridas de... Então, o Google trabalha assim, ó, a gente vai fazer um sprint de iteração. Tem uns 2 semanas. E vai colocar todos os esforços possíveis e imagináveis para gerar ideias, criar coisas e não sei o que lá. E termina. E aí eles terminam mesmo. Eles falam assim, chega, ninguém vai falar sobre isso e a gente vai trabalhar em cima daquilo que a gente já tem.
depois a gente vai para outro sprint, e depois volta tudo de novo. Eles refazem os sprints, né, para refinar. É um jeito deles trabalharem, né? Cada grupo trabalha de uma maneira. O Double Diamond, ele não é exatamente um sabor do Design Thinking, ele não é uma versão do Design Thinking, ele é muito mais um método, né? Uma metodologia de trabalho, né? E que está em consonância com o Design Thinking, né? Ele foi criado pelo Design Council em inglês, né? Que é o Ministério do Design, né? Na Inglaterra eles têm o Ministério do Design, né? Aqui a gente nem tem mais Ministério da Educação. Então o Design Council propõe esse método, essa maneira de pensar o design, né? De trabalhar com design, e que se adequa perfeitamente, né? A qualquer tipo de raciocínio de design thinking. Então a gente costuma aproximar muito o Double Diamond de design thinking porque eles são muito consonantes, né? O Zurb era um modelo também de não linear, de um framework, né? Mas que caiu em desuso. Ninguém mais fala dele, ninguém mais lida com ele. Eu não sei nem se tem mais qualquer tipo de documentação a respeito. Mas ele, durante um momento, ele foi muito utilizado, né? Aí a gente tem as versões de Stanford, né? Stanford o Day School, né? Não confundir com The Design. O Day School Stanford, a escola de design de Stanford, foi criada, né? Ela foi inaugurada com o pessoal do IDEO, né? Então, se não me falha, um dos irmãos lá, dos sócios da IDEO, era um dos diretores, foi diretor da Stanford, né? E Stanford é um centro aí bem importante de design thinking, né? Então eles tinham primeiro eles tinham um modelo, né? O modelo original era um modelo, como vocês podem ver pelo esse diagrama, né? Era um modelo bem não linear, assim. Era um modelo que tinha 6 etapas, né? E que o próprio modelo falava, você vai ficar indo e voltando, e vai para uma, volta para outra, vai para aquela e volta. E isso inicialmente era muito confuso para se ensinar. Na prática é isso mesmo. Na prática, vocês vão perceber que vocês vão fazer idas e vindas em todos os pontos do projeto, em todos os momentos, em cada elemento do projeto, tem que ir para lá, voltar, rever tal coisa, ir de novo para lá. Então você fica num processo de ir e vir num projeto. Então, de fato, é isso, né? Só que isso não é fácil para ensinar para quem está começando, né? Isso confunde muito quem está começando. Então, em consequência disso, né, Stanford acabou propondo um modelo de 5 etapas aparentemente mais linear. É só aparente, ele não é mais linear. Você vai continuar fazendo essas idas e vindas, mas ele tenta mostrar a coisa como se fosse um caminho reto, uma linha reta, né? Para mostrar que há um encadeamento das coisas. Quer dizer, aquilo que você faz na primeira etapa interfere na segunda etapa, que interfere na terceira etapa. E por aí vai. É para você perceber que há um encadeamento da construção em si. Então, quando você faz um levantamento, o que você levantou define muito das análises que você vai fazer na sequência. Você não vai fazer análises sem ter um bom levantamento, né? Se você não tiver dados. Então, esse processo de entender a hierarquia, né, do projeto fica mais claro quando a gente pensa num modelo linear, ainda que na prática ele não vai ser linear, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse era um modelo original, né, de Stanford, né? Então, pessoal, você parte aqui do enquadramento, de uma pesquisa exploratória, depois você aprofunda a tua pesquisa, depois você vai para uma análise, depois você volta para a pesquisa, depois você analisa de novo, aí você passa para uma parte de ideação, depois você volta de novo para o modelo de pesquisa, né? Depois você vai de novo para análise, depois você passa para prototipação, faz alguns testes, aí volta para análise. Então, esse diagrama ele tenta explicar para a gente que a gente vai ficar girando muitas vezes em torno desses elementos que são começar a enquadrar o teu problema, tentar entender o teu problema, né? Aprofundar o conhecimento a respeito desse problema,
analisar esse problema, entender, extrair desse problema o que são as questões realmente importantes, né? Criar, né, em cima do que pode responder a esse problema, elaborar coisas materiais que nos permitam testar se a solução que a gente tem responde ao problema, e uma vez que isso tudo é testado e você validou, encontrou realmente alguma coisa que responde bem ao problema, aí sim você tem uma solução de fato inovadora, né? E depois eles passaram para esse modelo aqui, né, que é um pouco isso mesmo, é a mesma coisa que está lá, né, um pouquinho diferente com os termos, né? Então eles pararam de falar de pesquisa, pararam de falar de profundidade, aprofundamento de pesquisa, começaram a falar empatia, é se colocar no lugar do outro. Em vez de você fazer um trabalho de pesquisa, levantamento, né, observação, tenta se colocar no lugar do outro, tenta olhar o mundo com os olhos das pessoas para quem você está projetando, né? Não é muito diferente de fazer pesquisa, né? Mas é uma coisa que às vezes facilita um pouco o entendimento de por que a gente está fazendo essa pesquisa, né? Então eles acabaram trazendo esse outro modelo, né? Que é um modelo mais linear, tá vendo? Ele não confunde muito, né? Ó, primeiro você vai, né, tentar entender o usuário, depois você vai tentar definir alguns critérios, algumas coisas, alguns aspectos chaves do teu projeto, depois você vai, né, trabalhar criativamente para encontrar caminhos e soluções, prototipar essas soluções para testar, né? Testados, validou, que o projeto está resolvido, né? É claro que na prática não é tão simples, né? Na prática tem aí um vai e vem bem grande aí dessas questões, tá? Então, isso, gente, para explicar um pouquinho aí do que são as inúmeras possibilidades metodológicas, ou os inúmeros frameworks que a gente tem, do qual o projetão é só um. Então a gente fala, é melhor você trabalhar com projetão, porque o projetão é uma coisa que a gente está fazendo aqui na UFPE, que a gente criou, né? Aqui na própria UFPE. Mas não é uma... Projetão não é o único método, não vou dizer nem melhor nem pior, né? É framework, nem método, é framework, para ser mais preciso. Agora, todo design thinking, qualquer que seja ele, né? Então aqui nós estamos falando de metodologia mesmo, né? Toda versão de design thinking, inclusive as que não são versões de design thinking, como o Double Diamond, né? Eles partem desse mesmo princípio aqui, né? Que é a ideia de que para você projetar hoje, né, de uma maneira atual, né, e colaborativa, você vai precisar de empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, de olhar o mundo pelos olhos das outras pessoas, não pelos seus próprios, né? Você vai precisar realizar processos de experimentação, você vai ter que testar, você vai ter que construir, jogar fora, né? Construir outra coisa no lugar, testar de novo, experimentar com possibilidades. Então você vai ter que fazer um trabalho material, mecânico, de propor, elaborar experimentações, testes sistemáticos, né? Porque a gente não tem como extrair da cabeça a solução definitiva de uma maneira assim, se o problema é A solução é B. A gente não consegue, em design, trabalhar dessa maneira. Não é uma dedução. A gente não deduz a solução a partir do problema. Não há como dedução. É uma abdução, né? O mecanismo cognitivo chama-se de abdução, né? A gente não vai abduzir nenhuma vaquinha, não é isso. Mas a abdução, ela funciona assim. Você tem uma concepção sobre algo, e aquela concepção ela é válida até que ela se demonstre não ser válida. Então, você vai insistir naquilo até que você bate numa parede e percebe que aquilo não é uma solução, não é uma resposta, não é alguma coisa, e aí você vai tentar elaborar outra possibilidade de resposta com base naquilo que você já fez antes, da sua experiência, e você vai de novo insistir naquilo até que aquilo se mostre não suficiente, e por aí vai, até que uma hora você encontra alguma coisa que responde melhor e funciona melhor. Então, o nosso processo, ele não é exatamente de tentativa e erro, porque a gente vai aprendendo
é uma abdução, você vai aperfeiçoando a concepção que você tem sobre alguma coisa, né? Com os momentos que essa concepção não se enquadra, não funciona. Então, o processo de raciocínio nosso no design não é um raciocínio dedutivo, ele é um raciocínio abdutivo. Então, a gente tem que trabalhar assim, a gente tem que trabalhar com experimentação. E, por fim, né, o terceiro pilar aí é a ideia de que a gente não trabalha sozinho, não mais. Se em algum momento a gente trabalhou sozinho, e eu acho que a gente nunca trabalhou sozinho, em nenhum momento, né, é uma ilusão achar que o projetista trabalha sozinho, né? Hoje, definitivamente, não tem como achar que a gente trabalha sozinho. O processo projetual, ele é um processo colaborativo. No mínimo, você vai colaborar com outros profissionais, né? No mínimo, né? Então, você vai propor uma solução digital, você o tempo inteiro está trabalhando em colaboração com quem vai desenvolver essa solução, vai construir o código, vai construir o aplicativo, vai construir o site, que não necessariamente vai ser você. Você vai construir uma solução gráfica, impressa, ele tem que estar em contato com a gráfica, tem que estar em contato com o gráfico, tem que entender os processos, os limites, os problemas, antes que você saia fazendo um negócio que vai dar um monte de erro de registro, vai ficar ilegível, enfim, a técnica que você está aplicando não dá certo. Então a gente tem que estar em contato com os profissionais, né, da gráfica, né? E mais do que os profissionais mesmo, a gente tem que estar em contato com quem vai usar, quem vai precisar disso, quem vai ser o destinatário disso. Então a gente precisa trabalhar em colaboração. Não tem como não trabalhar em colaboração. Disso daí a gente entra num cenário atual, né? Eu gosto muito dessa frase do Diego Rodrigues, que é essa ideia que a gente falou disso na semana passada, né? Eu devia ter trazido isso, acabei esquecendo, mas a gente, durante muito tempo, a questão dos negócios, a questão da solução ser venal, ser comercial, a gente produzir alguma coisa que tem um potencial comercial, que tem potencial de se vender, de ser comprado, de ser consumido, isso nunca entrou em questão, né? Até a IDEO realmente começar a trazer o design thinking como uma metodologia para todo mundo e essa coisa toda, essa democratização da maneira de proceder do design sobre as coisas, até isso virar uma coisa mais comercial com a IDEO, né? Os negócios, os problemas de negócio nunca estavam na mesa. Isso não era um problema do designer, isso não era um problema do projetista. Se vai vender ou não vai vender, é problema do cliente do projetista que solicitou aquilo lá, né? Isso não é verdade. Isso definitivamente não é verdade. Por quê? Porque quando a gente projeta alguma coisa sem se preocupar com essa questão da comercial, de negócios, de transformar isso num novo negócio, né? A gente tira da solução a sustentabilidade, a gente tira a possibilidade daquilo realmente se tornar um projeto concreto, executado, e que exista mesmo, e que isso possa ser durável, que isso possa permanecer existindo, né? Porque aquilo que não é comercializado, aquilo que não é vendido, ou enfim, né? Se não, vendido não tem um preço, né? Tudo tem um preço. Algumas vezes a gente tem alguma coisa que é gratuita, mas tem um custo ali por trás. Então tem um preço naquilo que alguém está pagando. Pode não ser o consumidor, mas alguém está pagando pelo custo da operação de um negócio. Então, se você não considera esses fatores no teu projeto, muito provavelmente você vai colocar em prática alguma coisa, vai tentar colocar em prática alguma coisa que não se mantém, que não consegue existir por muito tempo. E aí morre. E aí um esforço, né, todo colocado em vão. Então, a questão dos negócios passa a ser, desde a década de 90, passa a ser alguma coisa muito importante, porque a gente precisa considerar esses fatos, né? Precisa considerar essas situações. E aí a gente tem esse outro tripé, esse do design thinking, propriamente dito, né? Que são esses três elementos. Se a tua solução ela é desejável, né? Se as pessoas querem aquilo, se o teu público quer aquilo, ele deseja por aquilo, se
se há valores ali que estão sendo entregues para as pessoas, que são os valores que essas pessoas querem receber, né? Se aquilo tem uma aparência plástica desejável, interessante, se é bonito, se tem uma interação legal, se é confortável, o que a pessoa, que o usuário quer, isso que você está propondo é o que o usuário realmente quer, ele vai querer isso. Esse é um primeiro ponto que precisa ser bem respondido, né? O segundo ponto, que a gente chama às vezes em português de fazível, né? é um termo não existe, mas enfim. A questão aí é possível construir? Ou você está propondo alguma coisa que a execução não tem como fazer, né? É muito complicado, ou realmente não tem material, não tem como você construir. Na década de 90, e começo de 2000, era muito comum as pessoas virem com ideias prontas e falar assim, eu quero fazer um site assim. Aí você fala, não dá para fazer. Não dá para fazer. Eu lembro que eu trabalhei num projeto com a USESP, com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, lá no comecinho de 2000. E aí a gerente da USESP virou assim, olha, a gente está querendo colocar no site, isso em 2000, começo de 2000, tá? Não estamos falando agora, falando em 2000. A gente está querendo colocar no site uma divulgação de que a USESP vai tocar pela primeira vez em Nova York, né? E aí a gente queria fazer o seguinte, a gente queria fazer colocar no site o seguinte, aparece assim o planeta Terra, aí vai entrando, vai aparecendo ali Estados Unidos, vai focalizando Nova York, aí vai ampliando, aí você vem o Central Park, aí vai entrando no Central Park, aí você vê a concha acústica do Central Park, você vê a USESP tocando ali, a gente quer mostrar isso. Aí eu respondi, tá legal, e quando é que eu vou conhecer o Steven Spielberg? Porque acho que você vai ter que contratar o Spielberg para fazer essa filmagem, né? De jogar uma câmera lá do espaço, né? Deixar a câmera cair, depois fazer toda uma computação gráfica para fazer esse trajeto, entrar, né? E aí construir tudo isso em um GIF com 4 quadros, que é o que a gente vai conseguir colocar, de repente, no site, né? Em 2000, né? Com 120 KB numa imagem. Aí a pessoa ficou me olhando assim com uma cara de nossa, mas por que essa agressividade, né? Porque, né, hoje, se você tiver alguém que faça toda essa computação gráfica, até é possível, né? Você coloca um vídeo, você coloca um GIF, mas no começo de 2000, quando a banda era de 6 KB por segundo, né? Não tem como você transferir toda essa informação e não tinha como a gente produzir uma coisa dessa sem, né, uma bruta agência de publicidade, né, e uma Casa Blanca fazendo a produção visual, né, audiovisual desse material, né? Então, não adianta você virar para um estúdio de design e pedir uma coisa dessa. Não é fazível, né? Não é factível, não dá para se construir, né? Então a gente tem que pensar nisso, a engenharia, né, a técnica. A gente tem que pensar em projetos que estejam alinhados com o que é possível ser feito ou como as coisas são feitas. Porque você brigar com a técnica de como a coisa é produzida também vai virar um estresse, vai virar um esforço pesado, difícil, para pouco ganho, né? Porque o que você está propondo vai contra todo o processo técnico, toda a técnica de como a coisa é feita, e você está tentando forçar uma situação. Isso nunca dá uma solução muito boa. Você pode até fazer com que a coisa aconteça, mas geralmente dá problema e dor de cabeça. Muita, né? E aí, né, a questão dos negócios, principalmente, a viabilidade, a sustentabilidade desse projeto. Então, assim, o projeto é viável, porque não adianta ele ser factível, dá para fazer, né? Dá para construir. Só que é um custo tão grande, é um esforço tão grande. Por exemplo, essa questão do ZESP. Hoje é possível, 100% possível colocar no site um vídeo que passa isso, como uma imagem de fundo, inclusive. Não tem nenhum problema, dá para fazer. Só que, e para produzir isso daí? E para produzir esse vídeo? É tranquilo? É fácil? Barato? Né? Vai ficar bom? A gente consegue fazer isso num fundo de quintal? Ou você vai precisar de uma
uma produtora aí de audiovisual grande para conseguir produzir um negócio desse, um filme desse, né? Então, a pergunta é, vale a pena? É alguma coisa que o resultado vai compensar todo o esforço, toda a dificuldade, todo o estresse, todo o processo que tem que ser aplicado, né? E quando a gente pensa numa solução digital, quando a gente pensa num aplicativo, num site, né? Esse esforço que você está colocando sobre isso, você vai conseguir sustentar isso por muito tempo? Você vai, né, manter a tua equipe? O preço que vai custar o teu produto, a quantidade que você acha que vai vender, essa tua solução, vai dar para você sustentar essa equipe trabalhando e mantendo esse produto? E se não der, você coloca o produto no ar 2 meses e depois tem que jogar tudo fora e abandonar, porque você não tem como manter, né? Então, isso entra também nas questões, em outras questões de sustentabilidade em outros sentidos. Por exemplo, você está está criando uma solução, um produto mesmo, um produto digital. Esse produto é sustentável? Ele usa materiais sustentáveis? Ou daqui a pouco, quando você quiser produzir mais um, você não vai encontrar matéria-prima para fazer isso? Porque acabou. Entendeu? Então, vocês têm que pensar muito nessas questões todas, né, quando a gente está elaborando. Você vai lá e fala assim, olha, eu vou construir aqui um brinquedo com um microchip e vou pegar ali, o pessoal lá da China, entrei no Deal Extreme, eles estão vendendo lá um microchipzinho que eu coloco ali e consigo resolver tal coisa, vou comprar aí uma meia dúzia. Você vai lá, monta o teu produto lindo, maravilhoso, bacana. Aí você fala, nossa, foi um sucesso. Tem muita gente querendo comprar. Aí você entra lá no Deal Extreme para comprar, não tem mais ninguém vendendo aquele microchip. Acabou. Aí você fala, não é que eu vou conseguir mais microchip igual para fazer o mesmo produto. Não vai, você não acha mais. Porque aquele fornecedor não vende mais nada. Ele vendeu o que ele tinha e acabou. Então, para você ter uma produção sustentável, você ter uma produção que você pode fazer, assim, tenho certeza que eu vou continuar entregando esse produto para o mercado, você tem que ter uma cadeia de negócios sustentável. Do contrário, você pode inviabilizar todo o teu projeto, porque o fornecedor que te vendia aquele material não vende mais, desapareceu, sumiu do mapa. Tá? Então, isso daqui tudo são os 3 pontos chaves do projeto para você ter realmente um projeto, né, que vai ser uma inovação, que vai ser uma solução boa, que vai ser alguma coisa que o... E quando a gente fala em inovação, tá, tem alguma documentação no site do Projetão a respeito do que é inovação, mas basicamente, gente, inovação é aquilo, inovação não é uma coisa que ninguém nunca fez. Inovação é muito mais da ordem da ressignificação das coisas. É fazer alguma coisa para alguém, né, de uma maneira que você entregue para essa pessoa valor, você entregue para essa pessoa o que essa pessoa realmente quer. Se você entrega para a pessoa, para o usuário, alguma coisa que esse usuário realmente quer, realmente deseja, né, e ninguém tinha feito isso antes, poderiam ter feito produtos, mas aqueles produtos não entregavam realmente o que ele precisava, né, era alguma coisa que era quase lá, mas não era o que ele de fato precisava. Quando você entrega isso, você está fazendo inovação. Inovação não é uma novidade, não é uma coisa absolutamente nova. É também novidade, mas é uma novidade que você está entregando, além da novidade, você está entregando alguma coisa que de fato interessa, né, para as pessoas, e é aquilo que vai atender a necessidade dessas pessoas. Isso, em base, de maneira muito simples, muito rudimentar, é inovação, né? É o que a gente chama de inovação. Então, inovação não é uma coisa do outro mundo. Inovação é apenas fazer um bom projeto. E é por isso que design está tão intrincado com uma ideia de inovação. Porque, basicamente, é isso. O que o design produz, o que o design propõe, é sempre inovação, né? O bom design. O bom design vai estar trazendo inovação, sempre, de uma maneira como via de regra. Tá? Porque ele vai tentar responder às necessidades das pessoas com alguma coisa que seja de fato nova, né? Um novo projeto, alguma coisa que está sendo feita pela primeira vez ali, ou está sendo tentada, testada, experimentada pela primeira vez, porque dificilmente o nosso trabalho como designer vai ser copiar alguma coisa que já existe. Tem esse produto no mercado da empresa X e tem que fazer igual. Isso geralmente não é o que os designers fazem, é muito mais o que os engenheiros acabam fazendo. Né? A gente geralmente traz algo novo para a mesa. Então essa é muito a nossa relação com a inovação. Né? É por isso que a gente está tão próximo aí
da inovação. E aqui, isso aqui também é uma parte do site Projetão, está lá no site Projetão, um pouco para vocês. Vou passar aqui rapidinho, para a gente finalizar, para a gente entender um pouco a jornada do Projetão, para a gente entender o que é o framework de Projetão, que é um dos frameworks possíveis, não é o único. Né? O Projetão, gente, ele é um conjunto de etapas para tentar facilitar essa ideia de propor uma inovação. Tá? E ele é dividido em 9 etapas, que a gente chama lá de quests, né? São desafios. Os desafios, 9 desafios que você tem que, não é linear, mas colocado de uma maneira linear, os 9 desafios que você tem que passar, né? Para moldar a tua solução, para lapidar a tua solução de uma maneira garantidamente eficiente, né, em termos de trazer uma boa resposta e uma boa inovação. Então, resumidamente, né, vamos lá, passar bem rapidinho por cada uma delas. A primeira quest é muito relativa a observar pessoas. É uma quest muito antropológica, muito etnográfica. A ideia é que você vá a um lugar, qualquer lugar, e você observe as pessoas naquele espaço, naquele lugar. Por quê? Porque observando as pessoas e o que as pessoas fazem naquele lugar, você vai conseguir entender os problemas que as pessoas de fato enfrentam, né? Os problemas que as pessoas de fato têm ali. E quando você enxergar e conseguir localizar um problema, alguma coisa que as pessoas não conseguem fazer direito, que não conseguem fazer bem, ou não conseguem fazer do jeito que elas gostariam de fazer, você vai encontrar ali um bom problema de projeto. Né? O bom problema de projeto, ele nunca vai nascer de uma ideia que você teve, e sim de uma observação da realidade, da realidade concreta. Então, quando você, de fato, olhar para o mundo como ele é, você, de fato, vai encontrar alguma questão que precisa ser melhorada, alguma coisa que precisa ser feita, que o designer poderia estar fazendo para ajudar as pessoas no seu dia a dia. E aí, sim, o teu projeto vai ser relevante, aí sim o teu projeto vai ter importância para as pessoas. A segunda quest é um processo de refinamento dessas observações. Então, o segundo momento, você vai pegar essas tuas observações, vai observar de novo, mas com mais profundidade, né, para tentar extrair dessas observações quais são as oportunidades de negócio, né, e de solução de problemas e de negócios ao mesmo tempo, porque toda solução de um problema é em si uma oportunidade de negócio, né, para instituir um novo negócio. Então, você vai tentar, a partir da tua observação e de voltar lá de novo, você volta para a primeira etapa, voltando àquele espaço, voltando àquelas situações, já com um pouco mais de análise do que você viu, tentar encontrar naquelas situações uma oportunidade para que você possa focar o teu projeto, para que você possa falar, ó, isso daqui tem um monte de problema nesse quadro, nesse lugar que eu fui, tem um monte de problema, um monte de coisas mal resolvidas, um monte de coisas que não estão funcionando direito ou não estão funcionando da maneira desejada. Qual dessas questões deveria ser a questão que eu deveria trabalhar? Qual dessas questões deveria ser a questão que eu deveria me esforçar em resolver? Para tomar essa decisão, você vai fazer esse aprofundamento buscando uma oportunidade. Né? O que é mais oportuno? O que tem mais potencial aqui para se tornar importante na vida das pessoas? Então, é olhar muito para aquele quadro que você está já observando e tentar encontrar alguma coisinha ali, uma coisa bem pequena que você fala, isso aqui eu posso resolver, tem como fazer isso de maneira viável, tem como fazer isso de uma maneira fazível e tem como fazer isso de uma maneira desejável. Então, eu vou pegar esse caso, esse problema, essa situação, e vou trabalhar em cima dela, e aí eu vou trazer inovação para esse cenário que eu estou observando. Aqui na Quest 3, a gente começa a tentar entender qual é o nosso problema de projeto. Então, eu encontrei uma série de situações que, de fato, não funcionam bem. Escolhi uma delas, falei assim, ó,
esse é o meu tema de projeto, é isso que eu vou, de fato, tentar resolver. Mas você ainda não tem como saber qual é o problema, ou seja, por que aquela situação existe? O que causa aquela situação? Então, nesse momento, é o ponto do teu projeto onde você vai tentar entender as causas. O que é a causa da situação? Ou seja, o que é o problema de projeto? O que é aquilo que precisa ser sanado, resolvido? E quando você identifica o teu problema, você automaticamente consegue identificar quem são os seus concorrentes. Por quê? Porque o concorrente, ou os outros que também tentam resolver este problema, são aqueles que trazem soluções, já trazem soluções para aquele problema. Sejam soluções boas, sejam soluções ruins, ou sejam soluções que atendem outras questões e esbarram naquele problema. No geral, principalmente quando a gente está pensando em termos de inovação, a gente espera encontrar um cenário onde tenham muitos concorrentes que não são concorrentes diretos, ou seja, não são pessoas que tratam e trazem uma solução para aquele problema específico. São soluções que resolvem aquele problema de uma maneira muito mal, muito indireta, muito incidental. Também faz, mas não era só para aquilo. Ou era para uma outra coisa e também resolve um pouquinho aquele problema. Então você tem lá um problema, sei lá, vou ali num escritório e percebo que as pessoas têm um problema muito grande para organizar o trabalho colaborativo. Né? Eles têm lá um monte de produção de vídeo, por exemplo, eles estão trabalhando em vídeo, e aí trabalhar em vídeo, um monte de gente ao mesmo tempo, é complicado, porque você está com um arquivo só, é uma dificuldade. Então, aí eles pegam e eles começam a fazer gambiarras. Que tipo de gambiarra? Coloca lá as coisas no servidor, dentro do escritório, dentro do estúdio, e aí quando alguém está trabalhando num determinado arquivo, escreve na lousa qual é o arquivo que está trabalhando para ninguém mexer, para não gerar conflito. Depois que para de trabalhar, tira da lousa, você começa a ver o quê? Soluções que são gambiarras. São soluções, mas elas não são soluções ideais. Então esses são os seus concorrentes, são as coisas com as quais o seu projeto vai brigar, vai tentar roubar o espaço dessas soluções. E, claro, se for um projeto focado para este problema, ele facilmente vai conseguir pegar esse espaço. Se for um projeto ruim, que não atende de fato, ele não vai conseguir pegar esse espaço e as pessoas vão continuar na gambiarra. E aí a gente chega, a proposta única de valor, gente, é aquele ponto final do primeiro diamante no Double Down. É aquele ponto entre os dois diamantes. Proposta única de valor. Ou seja, o que a tua solução tem que entregar para o teu consumidor ou usuário ou teu público. Não materialmente falando. Não quero ver layout, não quero ver um aplicativo resolvido. Eu quero saber quais são os valores. Então, assim, a proposta única de valor é você entender conceitualmente o que é a tua solução. Então, nesse caso que eu dei, a minha solução, ela precisa ser conveniente, tá à mão o tempo inteiro, de todo mundo, facilmente, poder ser colocada para quantas pessoas existirem dentro de um estúdio ou de um escritório de audiovisual, funcionar tanto num PC quanto no Macintosh, ou no celular, porque tem todo tipo de máquina, equipamento e sistema operacional funcionando nesses espaços. Então, se eu não tiver isso, né, se eu não entregar isso para qualquer que seja a plataforma, alguma coisa que funcione sem atrapalhar, sem fazer com que a pessoa tenha que sair do computador, fazer alguma coisa e voltar, alguma coisa que não atrapalhe o trabalho que já está sendo feito, né? Se eu conseguir fazer isso, essa vai ser uma boa solução. Se eu não conseguir entregar isso, minha solução não vai ser uma solução realmente. Então, a minha solução vai ser única, porque só eu faço isso e mais ninguém faz isso. Né? Então, se eu entregar isso para as pessoas, acoplado à ferramenta que a pessoa está usando, a pessoa está usando o After Effects, a minha solução vai trabalhar junto com o After Effects. A pessoa está usando o Pro Tools, a minha solução vai trabalhar junto com o Pro Tools também. Então, qualquer que seja a ferramenta, o sistema, a plataforma que está sendo trabalhada nesse escritório, a minha solução vai trabalhar legal e vai lidar com isso de uma maneira adequada. Minha solução é única. Ninguém faz isso, ninguém entrega isso.
E aí eu tenho um destaque em relação a todos os concorrentes. Eu me disparo lá na frente. Então, isso é uma proposta única de valor. Se você encontrar esse ponto, você tem norteadores de projeto que ninguém mais tem, e o teu projeto tem grandes chances de ser um sucesso, porque você vai atender o que as pessoas precisam, e você não vai ter grandes concorrentes, porque ninguém entrega esse tipo de coisa. Então, a partir daí, a gente começa a entrar na solução material. Aí sim a gente começa a entrar no segundo diamante. E ainda não é o momento onde vocês devem estar entrando nos projetos, mas daqui a pouquinho vocês já vão começar a entrar aí, que é traçar estratégias de inovação. Então, que tipo de coisa, que tipo de recurso, de que maneira você vai garantir, né, que a tua solução seja inovadora, que você vai entregar valores que ninguém mais entrega. O que tem que estar lá? E de que maneira material, né, isso tem que estar constituído para que esses valores sejam reconhecidos pelos consumidores, usuários, ou quem quer que seja que vai usar a solução. Então você começa a fazer, a gente usa muito uma ferramenta que são as curvas de valor. Então você começa a olhar para os seus concorrentes e falar assim, quais são os valores que os meus concorrentes entregam e quais são os valores que eles não entregam? Em que qualidade? E aí você vai tentar focar naquilo que eles não entregam. Então, os meus concorrentes não entregam isso e o consumidor queria. Então, se a minha solução entregar o que eles não entregam, eu vou ter um destaque. Se a minha solução entregar e ficar brigando por entregar a mesma coisa que todos os outros entregam, eu não vou ter um destaque. Aí eu vou entrar no que a gente chama de oceano vermelho. Uma situação onde é muito difícil você conseguir qualquer destaque, é muito difícil você se destacar, você conseguir sustentar o teu projeto. Porque você vai estar brigando com gigantes, com pessoas que estão há muito mais tempo antes de você. Então, a gente busca, através da estratégia de inovação, o que Geber Ramalho chama de vantagem de lascar. Ou seja, tem uma vantagem sobre todos os outros que ninguém mais tem, que ninguém consegue fazer, só você consegue fazer. Porque só você enxergou que aquilo era importante para as pessoas, porque você observou bem o teu usuário, você entendeu bem o teu usuário, e você vai entregar para ele o que ele precisa, enquanto os outros estão mais preocupados com outras questões. Uma vez que você entende quais são todos os recursos, todas as questões que você precisa ter na tua solução, né, com mais profundidade, sabendo como colocar isso para que isso seja percebido, aí a gente entra numa fase de elaborar plano de negócio, modelo de negócio, entender como é que a gente vai tornar isso viável, sustentável, né? O viável é o fazível, né? Como é que a gente vai fazer com que isso possa ser feito viável? Como é que a gente pode tornar isso alguma coisa que vai permanecer, que vai estar ali sempre, que a gente vai continuar entregando, né? Então a gente começa a falar de plano de negócio, começa a falar de modelo de negócio, começa a falar de estratégia de retenção, monetização, aquisição de novos clientes. E aí sim, quando você tem tudo isso armado, tudo está bem colocado, bem planejado, ainda que a gente vai voltar muitas vezes em tudo isso, a cada nova descoberta, a gente vai voltar lá para trás, refazer, voltar de novo para a Quest 4, voltar de novo para a Quest 5, voltar de novo para a Quest 1, ficar refazendo, né? Aí sim, lá na Quest 7, ó, estamos falando de 9 etapas, estamos na 7. Aí sim a gente vai começar a dar materialidade a um protótipo, vai começar a desenhar concretamente alguma coisa para mostrar para as pessoas e falar assim, é isso que vocês queriam? É isso daqui que vai atender a tua necessidade? Se você tiver um negócio desse, mexe aí, dá uma olhada nisso. Isso aí, é isso que você precisa? Isso vai resolver a tua vida? E aí, se o teu cliente, teu usuário falar, maravilha, meu projeto está resolvido. Se o teu cliente falar assim, mas, e aí depois do mais, tipo, uma série de questões, você vai ter que voltar com essas questões lá para trás, repensar, analisar, rever, pensar se são realmente importantes, não são, o que é mais importante, o que tem que de fato estar e não está. Então, a partir dos testes que você faz com o teu usuário, você remodela tudo que veio antes e refaz o teu protótipo. Entrega de novo para o teu usuário esse protótipo. Fala, e agora? Agora resolve? Aí fala, tá bem melhor agora. Ixi, legal, mas isso aqui, não sei se eu...
Aí, mais um feedback. Você volta lá para trás, redesenha, repensa, refaz, e por aí vai. Então, existe todo um ir e vir aí, junto ao protótipo, para que você, de fato, encontre, defina, delineie, né, ou, como eu gosto de falar, né, lapide, né, você vai lapidar a tua solução até que ela fique exatamente o que ela precisa ser, e aí sim, está definido, de fato, o meu projeto. O que eu preciso fazer agora? Né? Agora eu preciso produzir. E para produzir não é uma coisa simples. Então, assim, eu sei como é que tem que ser o meu aplicativo, eu sei como tem que ser o meu site, eu sei como tem que ser o meu artefato. Só que agora eu preciso organizar o processo de construir isso. Então, a gente vai para uma fase de plano de projeto, que é onde você começa a pensar e articular como é que você vai fazer isso acontecer. Como é que você vai botar isso no mercado? Como é que você vai divulgar isso daí? E uma vez que você articula tudo isso e começa a desenvolver a tua solução, você vai para uma apresentação de projeto. Aí você vai apresentar a tua solução, seja para investidores, seja para professores, seja para o mercado, seja numa feira. Você vai ter que mostrar a tua solução. Porque, de novo, essa solução ela não vai custar barato. Ela não, né, a gente não... Fala assim, ó, tá aqui o projeto. Ó, eu fiz aqui um projeto de um prédio de 55 andares, de uma torre. Ó, ele tá lindo. Ó, mostrei para as pessoas adoraram. Beleza, vamos começar a construir. Deixa eu tirar aqui um dinheirinho do bolso para começar a construir. Quanto custa para construir um prédio? Você não sai simplesmente e fala, vou começar a fazer porque o meu projeto está definido. Né? Você precisa encontrar meios para tornar isso real, viável, né? Viabilizar. E aí, no geral, a gente precisa de investimento. No geral, a gente precisa de investidores. No geral, a gente precisa ter alguma coisa ali para permitir que a gente possa construir e entregar a solução. Então, na maioria dos casos, isso são apresentados em feiras, né, em eventos, uma série de questões para que você possa tornar real a tua solução. Então, a gente também tem que preparar a maneira com que a gente vai apresentar essa solução definitiva, resolvida, para arrecadar os recursos que a gente precisa para construir e para colocar tudo isso em prática. Tá? Então, isso daqui, gente, é a jornada de projetão. Tá? Isso tudo é a jornada de projetão. Esses são os caminhos que os alunos que estão aprendendo projetão passam ao longo de um semestre inteiro para garantir, né, é uma trilha, né, é um framework, ou seja, segue esse caminho sempre com raciocínio de design thinking na cabeça, né, sempre com aquela lógica de, ó, viável, sustentável, né, desejável, pensa que você tem que fazer isso com experimentação, pensa que você tem que fazer isso com colaboração, né, então o tempo inteiro a gente tem que pensar nesses princípios do design thinking e aplicar esses princípios em cada um desses momentos, em cada uma dessas tarefas, dessas pequenas soluções, para que a gente chegue lá no final com um bom projeto. Tá? Então, isso é um dos sabores do design thinking, não é o único, né? O projetão é um deles, né? Mas definitivamente não é o único. É um que a gente tem desenvolvido há quase 20 anos aqui na universidade, para de fato garantir aí bons resultados. E tem garantido bons resultados. É difícil, não é uma coisa tão tranquila de ser feita, é claro, né? Os alunos sofrem bastante no processo, mas quando a gente termina, os resultados são de fato impressionantes, tá? São realmente muito bons. Gente, dúvidas, questões, perguntas, manifestações? Ninguém? Não? Sem problemas. Então vamos lá, vamos agora começar a segunda parte da aula, né? Quem tem aí projetos para apresentar, para a gente já começar a ver não só mais a apresentação, mas já começar a ver as outras questões, né? Que é as definições, começar as definições de norteadores, né, do projeto. Alguém trouxe alguma coisa? Alô, alô? Dá para Trouxe? ouvir? Sim?